Olá pessoal, dando continuidade à questão número 2, OBMEP 2009, faremos agora um complemento da questão. Obviamente faremos aqui uma abordagem através de uma curiosidade, de uma observação, que não foi cobrado na questão. A gente vai tentar encontrar uma expressão única, uma expressão geral, já que a gente já tem essa expressão para números pares, temos uma expressão para números ímpares, onde a gente viu na situação anterior que todo número par é simpático e todo número ímpar é simpático. Por consequência, todos os números inteiros positivos são simpáticos. Aqui a gente vai organizar uma única expressão para mostrar que é possível caracterizar um número simpático através de uma única expressão. Ok? Já sabemos que todo número inteiro positivo é simpático. Também já temos uma expressão para 2x, ou seja, todos os números pares são simpáticos. Temos também uma expressão já definida, já dada pelos itens A e B, os números ímpares, 2x mais 1. E aí a gente sabe que todo número ímpar também é simpático. Agora a investigação é descobrir uma única expressão em função não de 2x e não de 2x mais 1, e sim de x. A ideia vai ser a seguinte: nós vamos pensar, vou separar aqui o quadro, vamos pensar na seguinte construção. A ideia é buscar uma expressão em função de todos os números simpáticos. Nós vamos pegar um primeiro termo, obviamente, elevar ao quadrado, um segundo termo também elevar ele ao quadrado, e menos um terceiro termo e elevar ele ao quadrado. Então, como a gente já tem dos itens A e B, a primeira função que a gente tem aqui pode ser uma função da forma x a mais simples possível, mais A. Nos itens A e B, ele colocou aqui 3x menos 2 ou 3x mais 2, algum polinômio do primeiro grau. Depois a gente avalia esses dois. Como a gente ainda não tem que comparar esses aqui, por enquanto, que a gente está definindo uma função polinomial do primeiro grau mais simples possível, se a gente conseguir, ótimo. Inclusive o A pode ser até 0, nós vamos avaliar isso, e eu já tenho um número inteiro positivo ao quadrado, que é um número simpático. Como a gente quer essa primeira situação, a ideia é começar a construir uma equação de x igual a x. Muito bem. Como eu necessito dessa expressão, o que a gente pode fazer? Eu posso somar essa expressão, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai ser a ao quadrado. Mas veja, se eu somei toda essa expressão, eu tenho que subtrair os mesmos termos. Então, menos x ao quadrado menos 2x vezes a e menos a ao quadrado. Veja que eu cancelo todos esses termos e eu volto em x igual a x. E aí a gente já consegue essa primeira situação. Então, x vai ser igual, organizando essa expressão, eu vou ter x mais a ao quadrado. Então, o primeiro termo eu já tenho em função de a. O que vai sobrar vai ser menos x ao quadrado. Vamos colocar aqui menos 2 vezes a vezes x, colocando o x no final. Nós temos aqui também mais x e temos menos a ao quadrado. Muito bem. Então, agora a gente precisa do segundo e do terceiro termo. Uma boa ideia que a gente tem aqui é a seguinte: vamos fazer uma alteração de variável para facilitar os cálculos, que aqui eu tenho uma expressão grande. Então eu vou pensar aqui nesse termo, agora eu vou ter que comparar com este. Esse tem que ser maior que esse e este tem que ser maior que esse. Mas vamos pensar nesses dois aqui. Se esse tem que ser maior que esse, a gente pode colocar uma unidade a mais para esse e aqui o mesmo número. E aí,
qual vai ser a escolha que eu vou fazer aqui, que vai ser o mesmo número aqui. A ideia é que eu vou desenvolver esse quadrado aqui da soma de dois termos, e seria bom que tivesse aqui um denominador igual a 2, porque aí na hora que eu multiplicar duas vezes o primeiro vezes o segundo, esse 2 vai sumir, e aí vai ficar uma função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, um polinômio do primeiro grau. E aí, com esse mesmo número aqui, eu vou poder cancelar. Então a ideia, por exemplo, é chamar aqui de y sobre 2 e aqui, obviamente, também y sobre 2. Mas eu não quero x em função de y, mas é só para depois eu modifico essa variável. Por que que a gente fez isso? Porque o desenvolvimento dessa expressão, apenas dessa aqui, vai ser o seguinte. Então, pegando essa expressão e desenvolvendo ela, eu tenho y ao quadrado sobre 4, menos, aqui eu desenvolvo, fica y ao quadrado sobre 4, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, mais y, mais o quadrado do segundo. Então, essa ideia foram duas ideias aqui na construção desses polinômios. Uma para cancelar esses valores e a outra para ficar um número sem denominador, nessa mudança de variável. Então eu vou ter y sobre 2 sobre 4, y ao quadrado sobre 4, menos y ao quadrado sobre 4, vou fazer a distributiva aqui, menos y, menos 1. Então perceba que eu posso cancelar esses dois e chegamos na expressão menos y, menos 1. Significa, portanto, que essa expressão ela é exatamente igual a essa, só que de maneira diferente. Aqui eu tenho uma expressão fácil que eu posso associar a essa, aqui eu tenho o que eu preciso, que é o segundo número ao quadrado menos o terceiro número ao quadrado. E já na garantia desse termo ser maior que esse, porque eu tenho uma unidade a mais. E lembrando que esse y também tem que ser um número par. Mas isso a gente vai avaliar depois com o A. Então a gente vai em busca agora dessa expressão. Será que eu consigo ajustar ela para que ela fique menos y menos 1? Eu preciso do menos 1. O menos 1 eu não tenho aqui. Então como que eu consigo esse menos 1? Vou organizar aqui a situação. Então a busca é do menos 1. Se eu não tenho menos 1, eu posso acrescentar ele aqui. Mas aí, para poder não alterar a minha equação, eu somo mais 1. Se eu somar mais 1 e menos 1, o resultado é equivalente. E por que que eu fiz isso? Porque o menos 1 eu já tenho. Agora eu preciso do menos y. E como que eu consigo agora o menos y? Alterando a variável aqui. Basta colocar esse menos em evidência e chamar toda essa expressão de y. E é isso que a gente vai fazer. Então vai ficar x igual a x mais a ao quadrado menos. Então a gente tem aqui o x ao quadrado, aqui fica mais 2ax, aqui fica menos, troca o sinal de todos os termos. Aqui fica 2, menos 1, menos 1. Então, obtivemos aqui essa expressão que eu vou chamá-la de y. Então eu tenho que x é igual a x mais a ao quadrado menos y menos 1. Menos y menos 1. Mas eu não quero y, eu quero x. Mas eu também não posso fazer essa substituição direta. Eu tenho que passar primeiro daqui para essa expressão, já que elas são equivalentes, para depois substituir o y. E aí a gente completa a nossa relação, mas ainda sem avaliar que de fato a gente está mostrando que é um número simpático. A gente está mostrando que existe uma relação de um número x com a expressão dessa forma, em função do a. Então a gente tem aqui que x vai ser igual a x mais a ao quadrado, e a gente vai transformar menos y menos 1 nessa expressão, porque é ela que a gente precisa. É o quadrado do segundo termo menos o quadrado do terceiro termo nessa forma.
Muito bem. Agora a gente só precisa substituir no lugar do y, toda essa expressão já está resolvida, a nossa expressão única. Ou seja, x igual x mais a ao quadrado. Temos que substituir aqui uma expressão. Eu vou pegar esse espaço maior aqui, para a gente organizar essa última situação. Já sabemos que aqui eu tenho uma unidade a mais, está aqui. Para ficar organizado, eu vou separar em duas frações. Perceba uma outra situação que é interessante, que se eu desenvolver esse produto notável aqui e aqui, eu vou chegar aqui, que é exatamente essa expressão. E essa expressão é essa. Então, todas essas equações são equivalentes. Então, finalizando a nossa expressão, como o y é toda essa expressão, x ao quadrado, aqui inclusive eu posso colocar em evidência, né, mais 2 vezes a menos 1 vezes x, mais a ao quadrado menos 1. Depois eu vou colocar ela aqui em cima para ficar mais ampla. Tudo sobre 2. E aqui eu vou repetir ela. X ao quadrado. Por que é 2a menos 1? Porque é 2a vezes x e menos 1 vezes x. Então, 2 vezes a menos 1 vezes x, mais 1a ao quadrado menos 1. Pronto. Encontramos uma relação única para x. Antes a gente tinha para 2x, e para 2x mais 1. A gente já garante que esse termo é maior que esse, mas a gente ainda não garantiu que esse termo é maior que esse e também não garantimos que esse número aqui é um número inteiro, esse número é um número inteiro e esse também é um número inteiro. Então vai depender do A. Se o A for um número inteiro, resolvido, porque o x vai ser sempre um número inteiro positivo, eu vou ter um número inteiro. Então agora a busca é avaliar essa desigualdade entre esses dois e também a questão de ser 3 números inteiros. Então está aí a nossa estrutura, vou copiar novamente o que a gente conseguiu encontrar para avaliar os possíveis resultados para A. Então já sabemos que o x pode ser escrito como sendo x mais a ao quadrado, mais, vou tentar organizar agora, mais amplo para aqui menos, já sabemos que aqui tem uma unidade a mais, separando as frações teremos x ao quadrado mais, abre parênteses, 2 vezes a menos 1 vezes x, mais a ao quadrado menos 1 sobre 2. E aqui eu repito essa mesma expressão. X ao quadrado mais 2 vezes a menos 1 vezes x, mais a ao quadrado menos 1. Está aí então a expressão. Mas é uma expressão que vai servir para todo x e para todo a. Seja ele real, irracional, qualquer valor. Como a gente quer agora trabalhar com os valores de A para que essa expressão seja de fato uma expressão para todo número simpático, a primeira ideia é verificar que esse número tem que ser menor que esse, porque já sabemos que esse, por sua vez, já é menor que esse por conta dessa uma unidade. Depois que a gente avaliar essa desigualdade, temos que avaliar também que aqui tem que ter um número inteiro. Então, já sabemos que o A tem que ser um número inteiro. E também temos que organizar essa situação na desigualdade. Então, temos que x mais A tem que ser menor do que a expressão x ao quadrado mais 2 vezes a menos 1 vezes x, mais a ao quadrado
menos 1. Como esse 2 está dividindo, posso passar para lá multiplicando. 2 vezes x mais 2 vezes a é menor que x ao quadrado, mais. Como eu vou agrupar esse x aqui, com esses termos que tem x, posso voltar à distributiva aqui. 2 vezes ax menos x mais a ao quadrado menos 1. Vou passar esse 2x para lá, vai subtrair, e vou passar o 2a para lá também, vai subtrair. Então vai ficar 0 é menor que x ao quadrado mais 2 vezes ax menos x. Como eu estou com o x aqui para organizá-lo, vou juntar com menos 2 vezes x. E agora sobrou mais a ao quadrado. Vou juntar esse 2a aqui, vai ficar menos 2 vezes a menos 1. Posso deixar o x aqui, o zero aqui mesmo, sem problema algum, mas a gente pode organizar o seguinte. Aqui eu posso colocar o x em evidência, vai ficar 2 vezes a vezes x. Aqui eu tenho menos 3x. Posso colocar aqui menos 3 para ficar menos 3x. E aqui vai ser o termo independente, mais a ao quadrado, menos 2 vezes a, menos 1. Muito bem. Como aqui eu tenho uma inequação do segundo grau, aqui eu tenho o a, coeficiente a é 1, coeficiente b é 2a menos 3, coeficiente c é a ao quadrado menos 2a menos 1. Isso porque o parâmetro aqui é x, a variável é x. Vamos avaliar o discriminante para a gente encontrar essas raízes. Nós não vamos entrar no mérito para trabalhar com a inequação do segundo grau, vai ser uma parábola, vai ter alguns valores positivos, outros negativos, ou seja, para que valores de a o x vai ser positivo, essa função toda vai ser positiva, negativa. Como a gente está buscando números inteiros para a, é melhor a gente pegar valores inteiros, que são poucos, a gente vai avaliar pouquíssimos valores aqui, a gente faz a atribuição, vai mais rápido. Mas você pode fazer a investigação mais ampla com a inequação usando o estudo do sinal. Veja, eu tenho aqui o b ao quadrado e já trabalhando com b ao quadrado teremos o quadrado do primeiro, eu vou pegar essa estrutura aqui que é o b elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 12a, mais o quadrado do segundo, menos 4ac. Então, menos 4 que multiplica a ao quadrado menos 2 vezes a, menos 1. Vamos continuar o discriminante aqui. Delta igual 4a ao quadrado. Então, vai ficar apertado aqui, menos 12 vezes a. Basta eu só trocar o sinal aqui desses termos. Mais 9. Vai aparecer aqui menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes, na verdade, mais 8 vezes o a. Distributiva 4 vezes 2, 8. E mais 4. Aqui eu posso cancelar. O discriminante vai ser igual a menos 12 mais 8 dá menos 4a, 9 mais 4, 13. Muito bem. Se nós já temos esse discriminante, duas coisas aqui para a gente avaliar. Primeiro que ele tem que ser um número maior ou igual a zero, para que exista raízes reais, para que eu possa encontrar os valores de x. Porque se ele é simpático, tem que existir para todo o valor de x. Então, duas coisas. Esse valor tem que ser positivo, maior ou igual a zero, e ele tem que ser também um quadrado perfeito. Porque na hora que eu extraio a raiz do delta, eu tenho que ter ali um quadrado perfeito para que saia um número, vamos dizer, pode até ser um número racional, um número racional, é assim, com fração, pode ser um número inteiro, porque na hora que eu substituo no x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a, esse número x ele vai ter que ser um número simpático. O x vai ter que ser ou 1, ou 2, ou 3. Então eu preciso que a raiz aqui seja de um número exato. Ou seja, temos aqui que menos 4a mais 13, primeiramente ele tem que ser um número positivo.
ou seja, positivo ou igual a zero, maior ou igual que menos 13, e aí multiplicando por menos 1, temos que 4A inverte o sinal menor ou igual a 13, o A então é menor ou igual a 13 sobre 4. 13 sobre 4 é mais do que 3 e menos do que 4, que 16 quartos é 4. Então veja, nós vamos ter poucos valores para A. O A pode ser 0, porque ele tem que ser um número inteiro, para somar com um número que é simpático, que também é inteiro positivo, e esse número ser um número inteiro. Então os possíveis valores de A é 0, 1, 2 e no máximo 3. Então são 4 valores a serem avaliados. Isso para que o delta seja positivo. Mas para que aqui seja um quadrado perfeito, para na hora que extrair a raiz do delta seja um número inteiro ou um número racional, veja que a gente não vai ter a possibilidade do A ser 0. Porque se o A for 0, o delta vai ser 13. Aí a raiz de 13 não é um número inteiro nem racional. É um número irracional e a gente não vai conseguir um x inteiro positivo, já que ele é simpático. Então, falso aqui. Quando eu substituir o 2, veja, 2 vezes 4 menos 8, mais 13, 5. Também não dá. Então a avaliação agora é apenas para 1 e o 3. Porque o 1 vai dar certo. 13 menos 4 vai ser 9. 9 tem raiz exata. E 3 vezes menos 4, 12, mais 13, mais 1 tem raiz exata. Então agora ficamos por conta de avaliar o A igual a 1 ou A igual a 3. Para essa estrutura só temos essas duas condições. Vou apagar essa parte que a gente já construiu e vou substituir na expressão o A igual a 1 e depois o A igual a 3. Vamos ver se os dois servem ou se apenas um deles serve, ou às vezes pode ser que nenhum seja válido. E aí a gente não conseguiu construir a expressão da forma que a gente propôs. Muito bem. Então, começaremos com o A igual a 1. Como a gente tem o x é um número simpático, vamos pegar o menor valor possível para x, que é 1. Sabemos que 1 é simpático. E a gente vai avaliar o A sendo 1. Substituindo nessa expressão, teremos que 1 é igual a 1 para x e A igual a 1, fica 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, mais, como eu tenho aqui agora um quadrado de um número fracionário, aqui tem que ser primeiramente par, e além disso tem que ser maior do que 2. E veja, 1 ao quadrado é 1, o A valendo 1 fica 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. 1 vezes 1 do x mais 1, o A sendo 1 mais 1, menos 1. Verifique que eu nem preciso substituir o próximo aqui. Ó. Por que eu não preciso nem substituir esse próximo? Porque a gente já tem aqui a garantia, que aqui eu vou ter 2 dividido por 2, que é 1, e aí eu vou ter 1 igual a 2 ao quadrado, mais 2 dividido por 2 é 1, 1 ao quadrado. Aqui temos um problema, veja, o 1 ele é menor do que o 2, teria que ser maior. Aqui tudo bem, ó. Aqui eu vou ter o mesmo 1 mais 1, né, que é o 2 sobre 2, que é 1, só que 1 mais 1, 2 ao quadrado. Aqui tudo bem, o 2 é maior que 1, mas o 1 não é maior que o 2. E essa expressão é válida, veja, se eu cancelo esse 2 ao quadrado com menos 2 ao quadrado, 1 é igual a 1 ao quadrado. Porém, o A não pode ser o número 1, porque na expressão eu não vou ter aqui para todos os números simpáticos. Então, para A igual a 1, não é possível essa situação. Agora a gente vai para A igual a 3. Posso apagar aqui para a gente finalizar a questão, porque se não der para 3, a gente não tem essa expressão. Mas se der para 3, a expressão está garantida. Então vamos buscar o menor valor de x simpático, que é 1, e o A, 3. Então eu vou ter 1 para x, 3 do A
mais 1 do x, 4 ao quadrado, mais, temos aqui essa expressão, e essa com uma unidade a mais. Se o a é 3 e o x é 1, então eu vou ficar com x1, mais 3 vezes 2, 6, 6 menos 1, 5. 5 vezes o x, que é 1, 5. O a vale 3, ao quadrado 9, menos 1, 8. Então esse resultado vai ser o mesmo aqui, porém com uma unidade a mais. 1 igual a 4 ao quadrado. Aqui eu vou ter 6 mais 8, 14. 14 por 2, 7. Menos 14 por 2, obviamente 7 mais 1, 8. Sempre uma unidade. E aí a gente certifica que para A igual a 3, a expressão vai ser válida. Sempre encontraremos aqui um número simpático. Porque aqui a gente já viu do enunciado, 4 ao quadrado é 16, 7 ao quadrado é 49, então aqui vai dar 65 menos 64 é 1, e veja, o 4 é menor que o 7, que é menor do que o 8. Garantimos que o A é 3. E ele vai servir para todos os termos, porque a gente já sabe lá da expressão que o A tem que ser menor ou igual que 3/4, garante essa desigualdade e garante também os números simpáticos. Que aqui sendo 3, qualquer que seja o x, esse número vai ser inteiro positivo. Muito bem, então vamos construir a expressão toda e fazer uma segunda observação também importante, que é a seguinte. Vamos só copiar novamente que o 1 ele é um número simpático, dado por 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Vimos também que o 4 é simpático, que a gente multiplicou por 2 ao quadrado, isso aconteceu no item C, fica 8 ao quadrado, mais aqui 14 ao quadrado, menos 16 ao quadrado. Vimos isso na letra C. Será que existe outra forma de representar esses números simpáticos, não sendo essa a única? E é isso que a gente vai ver através da expressão. Olha só que interessante. Nós temos aqui que eu consigo sempre exibir um número simpático dessa forma. X mais 3 ao quadrado, não estou dizendo que essa expressão é única, mas nós conseguimos uma. Pelo menos uma existe, e é essa. Mais, aqui eu vou terei que apagar aqui para poder construir a expressão, mas aqui a gente já tem a ideia, só memorize aqui que o 4, até vou escrever aqui ele embaixo, nós vamos precisar dessa ideia, 4, 8 ao quadrado, mais 14 ao quadrado, menos 16 ao quadrado. Então, buscando a expressão, tem aqui mais um. Se o A vale 3, eu vou ter x ao quadrado, 3 vezes 2, 6 menos 1, 5x, 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8. E aqui eu repito essa expressão. Como nós já substituímos para x igual a 1, vamos agora substituir x igual a 4. Então essa é a expressão, a gente já garantiu que essa expressão, ela vai ser uma expressão genérica para todos os números simpáticos. Vamos pegar mais amplo aqui para pegar aquela potência. Então, a gente tem aqui uma expressão geral para todos os números simpáticos. Quando eu substituir agora qualquer número aqui, por exemplo, 1 pode ser escrito como 4 ao quadrado, mais vai aparecer, a gente já fez, 5 mais 1, 6, 14, 7 ao quadrado, então 1 é igual a 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado, como aqui é 1 a mais, 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado. Quero avaliar agora para o 4. Veja só, o 4
o x então vale 4. 4 mais 3, 7. Veja que já deu diferente. Mas, se o x vale 4, 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 5, 20. 16 mais 20, 36. Mais 8, 44 por 2, 22. E aí é óbvio que o próximo vai ser uma unidade a mais, 23 ao quadrado. Então perceba que o 4 pode ser escrito de outras formas. A gente tem essa estrutura lá na letra C, mas tem essa também. Vamos finalizar certificando que de fato vai ser igual. 7 ao quadrado, 49. 22 vezes 22. Fazendo essa conta. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 484. 23 vezes 23. 9. 6. 6 e 4. 12 vai 1, 529. Muito bem. Se eu somo 49 com 484, 484 com 49, eu vou ter 13 vai 1, 9, 13 vai 1, 533 menos 529. De fato, se eu pegar a subtração desses dois, vai dar de fato 4. E aí a gente conclui que é possível construir sempre um número simpático através de operações diferentes, desde que eu mantenha um primeiro número ao quadrado mais um segundo número ao quadrado menos um terceiro número ao quadrado, onde o segundo é maior que o primeiro, o terceiro é maior que o segundo e eles são números inteiros positivos. Muito bem, está aí então a estrutura, a curiosidade, a observação que a gente fez, que a gente consegue encontrar, e deixo para vocês essa investigação. Será que eu consigo uma outra expressão diferente dessa? Essa então vai ser o desafio para vocês. Não é uma tarefa fácil, já que para construir essa deu trabalho. Com isso a gente finaliza essa aula, ficou realmente extensa por conta dessa expressão, ela não faz parte da solução da questão, porém achei interessante mostrar para vocês, e para você que é aluno olímpico, essas questões são bastante relevantes. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.